Provérbios capítulo 27, verso 3. Pesada é a pedra, e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Bom, é uma comparação para dizer que a ira, a revolta, o ressentimento, a fúria, o descontrole do insensato pesa mais do que a pedra e do que a areia. Significa, é um fardo ter que lidar com pessoas insensatas. É uma carga pesada ter que lidar com os insensatos, com os tolos, com os loucos. 7. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Quem está de barriga cheia rejeita até o mel. A gente tem falado sobre a importância do mel, elogios ao mel, que ele é um alimento saudável. E aqui a gente está sendo falado que quem está com a barriga cheia rejeita até o mel, pisa no favo de mel, despreza, não dá valor. A gente fala um ditado que o melhor tempero é a fome. Se tu tá com fome, tu nem reclama da comida, porque a fome é o melhor tempero. Então, quem precisa, quem tá necessitado, dá valor. Quem perde, quem não tem mais, lamenta. Entende que tinha algo precioso e perdeu. Então, quando tu tem de sobra, quando tu já tá cheio, o que tu faz? Tu esbanja. Tu não dá o mínimo valor. É isso que esse texto está dizendo. Que as pessoas às vezes estão tão satisfeitas, tão realizadas, que elas desprezam aquilo que é bom, precioso e importante. Porque já estão com a alma cheia, com o estômago cheio, com o bolso cheio, entende? Já estão saturadas. Então, pisam, desprezam, desconsideram, trocam, né? Desvalorizam. Mas quando precisavam, quando não tinham, aquilo era o mais importante. Que lição, hein? Verso 8. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. A verdade é que o ser humano só será feliz, só vai ter paz, plenitude, só vai encontrar sossego, abrigo na sua própria casa, no seu lar, na sua família, entre os seus, entre aqueles que ele ama, que nós acreditamos que que são as pessoas da sua família. Então, a ave fica vagueando, voando, procurando o seu ninho e ela sofre. Ela quer encontrar o seu ninho. A pessoa que fica de um lado para o outro, perdida, vagueando, no fundo o que ela quer é encontrar o seu lar. É encontrar um lugar de descanso, de repouso, de sossego, de paz. É o que todos nós queremos, um porto seguro, um lugar com pessoas amáveis, pessoas confiáveis, pessoas que nos são queridas e que nos querem bem. Isso tudo simboliza um ninho de amor, um ninho de aconchego, um ninho de carinho. 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Bom, não abandone o teu amigo, nem o amigo do teu pai.
A fidelidade, ela não tem prazo de validade. A fidelidade, a honestidade, a integridade passa de geração em geração. Se o teu pai teve um amigo fiel, seja amigo do teu pai. E claro, se tu tem um amigo fiel, seja amigo do teu amigo. Não é porque o teu pai morreu que tu vai abandonar ou desprezar o amigo do teu pai. É muito comum filhos adotarem os amigos dos seus pais, ou os amigos dos seus pais adotarem os filhos dos seus amigos. Isso é tão bonito, porque é uma fidelidade, é uma geração honrando outra geração. E tem uma outra parte, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Eu que já morei em 3, vamos assim, lugares diferentes, poderia até dizer 4, além, né, da casa dos meus pais, a gente já viveu muitas situações difíceis, e muitas vezes são os vizinhos que nos socorrem, que nos estendem a mão, que nos dão um abraço, que nos protegem. Não devemos ignorar a importância, o valor dos vizinhos, porque Deus, na sua infinita sabedoria, nos colocou onde nós estamos para, sim, nos relacionarmos e convivermos com esses vizinhos. Assim como a gente deve ser grato pelas nossas famílias, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, irmãs, nós também devemos ser gratos pelos amigos, pelos colegas, pelos vizinhos, por aquelas pessoas que Deus, de acordo com seus desígnios, coloca na nossa vida. E às vezes no dia da adversidade, como diz ali, ó, tu não vai ir para casa do teu irmão, porque às vezes o teu irmão mora em outra cidade, em outro país, em outro estado, a quilômetros de distância. Tu vai pedir socorro pro teu vizinho de porta, o teu vizinho de frente, aquela pessoa que está mais próxima de ti. Então, é uma lição. Não despreze. Tenha consideração. Ore pelos teus vizinhos. Abençoa os teus vizinhos, porque tu não sabe quando que tu vai precisar de ajuda. Mas vale o vizinho perto do que o irmão longe. 12. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. O prudente, o sábio, o obediente, o temente a Deus, ele antevê o perigo. Ele sabe que tem algo errado ali. E o que ele faz? Ele se protege, ele toma precaução. O tolo, o insensato, ele é impulsivo. Ele é precipitado, ele não pensa, ele se joga, ó, segue em frente. O que vai acontecer? Vai sofrer o dano, vai sofrer as consequências. 13. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Aqui temos duas coisas que nós já falamos. Quem aceita ser fiador está desobedecendo a Deus, desobedecendo as palavras, os conselhos da sabedoria. Então, quem aceita ser fiador vai perder até a roupa do corpo, perderá a própria roupa, ficará como a gente diz, né, com uma mão na frente e outra atrás. Também é um ditado popular e muito apropriado para esse momento. A segunda parte do versículo diz que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Então, tá dizendo que a roupa vai ser um penhor se ele se obrigar por mulher estranha. Aí aqui já vem... Fazia tempo, né, que ela não aparecia. Por quê? Porque no propósito de Provérbios
do primeiro semestre, apareceram muitos versículos sobre a mulher estranha. Mas aqui está dizendo que para pagar, vamos dizer assim, ele penhora a própria roupa do corpo. É o cúmulo da humilhação, né? Da degradação, da decadência humana. 14. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz, logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. Muitas vezes me questionaram a respeito desse versículo, mas eu vejo que é muito claro. Eu não sei, mas eu passei anos e anos da minha vida acordando muito cedo. Então, quando tu acorda cedo, tu não gosta de barulho. Tu ainda tá acordando. O mundo tá acordando. Às vezes a gente acorda com estrelinhas, né? Então tá todo mundo dormindo, né? As pessoas que estão levantando não é a maioria. Então o que acontece? Se chega tu encontrar um vizinho, seja no corredor, no elevador, no carro, na rua, não sei onde é que tu encontra teu vizinho logo cedo. E ele te saúda, ele grita, ele fala muito alto, tu não gosta. Primeiro que tu te assusta. E segundo, tu rejeita, porque tu tá te acordando, teu dia tá começando. Então, tu não quer esse tipo de saudação. Então, o que tá querendo dizer aqui? Educação, etiqueta, cortesia, urbanidade, civilidade, capacidade de não invadir a privacidade do outro, capacidade de respeitar a individualidade do outro. Então, quem fala alto demais, fala gritando, fazendo escândalo, escandalosamente, logo de manhã, vai ser amaldiçoado pelo vizinho. Então, às vezes a pessoa tem gente que acorda pulando, com a pilha cheia. E aí pensa que o outro também acordou assim. E aí começa a gritar, falar, cantar, fazer escândalo. E isso não é gentil, não é educado, não é cortês. E isso pode gerar uma animosidade, porque tá dizendo que tu vai ser amaldiçoado pelo teu vizinho. Então, o teu vizinho vai interpretar isso como uma maldição. Ó, se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. Não importa o conteúdo, o que importa é a forma escandalosa, barulhenta, ruidosa, logo cedo, vai soar como uma maldição. Essa saudação, por mais que tenha uma boa intenção no seu conteúdo, na sua essência, a forma é equivocada. A forma faz com que o vizinho interprete mal. Ficou explicado? Tem que ter respeito, tem que ter silêncio. A gente está se acordando, a gente está levantando, a gente está botando o cérebro para funcionar. Então, não é todo mundo que aceita. Eu tô para dizer que a maioria das pessoas não gosta de barulho logo cedo. 18. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. O que está dizendo aqui? Que quem planta colhe. Se eu cuidei, eu vou ter o fruto. Se eu respeitei, se eu honrei, eu vou ser recompensado. Então, quem cuida, quem protege, quem zela, vai ter uma honra, um presente, uma recompensa, um galardão. É semeadura e colheita. É isso que está dizendo. Tu fez por merecer. Tu cuidou, tu zelou, tu protegeu, então tu vai ser recompensado. 19. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Muito lindo este provérbio, este versículo. Por quê? O coração reflete quem nós somos. É a nossa essência. Por isso que a gente recebe Jesus no nosso coração. Por isso que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que nós precisamos
levar o nosso coração corrupto, enfermo, enganoso para Deus, para que Ele transforme o nosso coração. Então, a palavra é cheia de analogias, de simbologias, de comparações para que a gente entenda que o coração é quem nós somos. Se ele for dominado pelas nossas vontades, pela nossa carne, nós estaremos perdidos. Se no nosso coração o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus reinar, nós estaremos salvos, seguros. Então, assim como a gente se olha no espelho, no caso aqui, na água, e se vê, o nosso coração reflete quem nós somos. Mostra a essência do que nós somos feitos. O que nós somos feitos? O que está lá dentro, no íntimo, no particular? É o nosso coração que demonstra, que transborda, que mostra isso. 20. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Aqui tem, dependendo da tradução, tu vai encontrar inferno, abismo, morte, destruição. Chama como tu quiser. É o lugar onde as pessoas perdidas, mortas, estarão. Então, o mundo dos mortos é para onde vai os mortos. Então, este lugar, este mundo, nunca se farta, nunca se satisfaz. Tá sempre morrendo gente, sempre se perdendo e indo para o inferno, indo para o abismo, indo para a morte, indo para a destruição. Então, isso é real, nós sabemos, né? Agora, a outra parte fala o quê? Que os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Então, da mesma forma que o mundo dos mortos nunca se enche, os olhos nunca se satisfazem também, nunca se saciam. Por quê? Porque os desejos, as vontades do ser humano estão sempre sendo atiçadas. O mundo atrai, os olhos das pessoas estão sempre querendo algo, cobiçando algo, nunca se saciam. A Bíblia mais antiga falava da concupiscência dos olhos, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, o desejo insaciável, incansável, sempre querendo mais e mais e mais. Nós só encontraremos descanso, contentamento em Cristo. Só o Espírito Santo é que vai realmente aquietar e acalmar a nossa alma, o nosso espírito. Porque se tu for ceder às tuas vontades, aos teus desejos, tu vai te tornar um escravo. Tu vai te tornar um morto vivo. Tu não vai ter as rédeas da tua própria vida. 22. Mesmo que você moesse o insensato, como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. É um exagero para dizer o quê? O tolo nunca deixa de ser tolo. Tu não consegue separar a tolice do tolo. O tolo é tolo do início ao fim, dentro e fora. É isso que tá dizendo. Mesmo que tu esmague, mesmo que tu tente separar uma parte da outra, tu não vai conseguir. Porque a tolice faz parte do tolo e o tolo da tolice. Que horror, né? Agora eu vou ler este trecho, tá? Porque todo ele tem a ver com o assunto. E é muito importante. Eu vou ler do 23 ao 27, tá bom? E vou fazer alguns destaques. Vai ser uma leitura expositiva. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o feno for removido, aparecerem os renovos e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa, os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância, para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas.
é bem poético. O que quer dizer? Que ao longo da vida, tu tem que estar sempre atento, prestar sempre atenção. Assim como tem inverno e verão, assim como tem dias de sol e dias de chuva, significa que os teus depósitos, as tuas riquezas, não durarão para sempre. Nem a coroa de geração em geração. E a história de Salomão é um exemplo disso. Se tu ainda não assistiu o vídeo sobre Salomão, eu te convido a assistir. Por mais prosperidade que tu tenha, por mais riqueza que tu tenha, aquilo não é eterno. E nós sabemos que tem pais, famílias que são zelosas pelos seus bens, suas riquezas, seu patrimônio. E os filhos recebem de mão beijada e jogam tudo fora. Então, uma geração é próspera, é rica, e a outra é miserável. Então, temos que prestar atenção nas estações, no que está acontecendo ao longo da nossa vida. Temos que fazer manutenções periódicas em tudo. Seja a nossa saúde, seja o nosso casamento, nossa casa, nosso carro. Tudo tem que estar sempre bem cuidado. Tu tem que conhecer a tua realidade, planejar. Tu tem que saber, sabe, ser ciente da tua realidade, saber o que se passa. Tu tem que te dedicar. Não é porque eu me dediquei 10 anos que agora eu vou poder me atirar nas cordas, me deitar na rede e ficar tranquilo. Não, não é assim que a vida funciona. Tu tem que estar sempre cuidando, sempre zelando, sempre protegendo. Tu tem que ter reservas, tu tem que saber guardar, tu tem que saber investir. Lembra que a gente já falou bem no início desse segundo estudo. Tu tem que trabalhar, tu tem que guardar para tu poder gastar com sabedoria. Tu tem que ser generoso, socorrer os pobres, os necessitados. Tudo isso faz parte desta manutenção diária, semanal, mensal, periódica, anual. A vida é assim. Se tu deixar largado, vai começar a deteriorar. Se tu não tiver as rédeas, não tiver controle das finanças, não ficar calculando os passos, planejando, acontece o quê? O dia mau. A Bíblia diz que existe o dia mau. Tu não sabe. É uma calamidade, é uma enchente, é um temporal, é um furacão, é um incêndio, é um acidente, é uma enfermidade. Nós estamos no mundo. E sim, o mundo jaz no maligno e coisas trágicas, graves acontecem com todas as pessoas. Então, tu tem que ter uma previsão, uma reserva, um depósito. Tu tem que estar sempre trabalhando, guardando, gastando com prudência, com sabedoria, com inteligência, ajudando todos ao teu redor, cuidando da tua saúde, cuidando do teu descanso. Se tu olhar, ele engloba tudo isso. Faça sempre o teu melhor. Não espera chegar o dia mal. Não espera ter uma necessidade, uma dificuldade. Não, vai vivendo de uma forma sóbria, sábia, prudente, não fazendo loucuras, não dando o passo maior do que a perna. Se tu fizer sempre o melhor para ti, para os teus, né, tua família, teus queridos, tu cuidar dos teus bens, do teu patrimônio, até fala dos teus empregados. Quando ele fala do leite em abundância no 27, ó, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Significa que a prosperidade começa em ti, na tua sabedoria, na tua fé, naquilo que tu depende de Deus, na tua saúde, no teu trabalho, no teu esforço. Isso vai para tua família. Isso vai manter
os teus bens, o teu patrimônio. E isso também vai abençoar teus empregados, teus servos, aqueles que estão ao teu redor. Então, esses versículos do 23 ao 27 mostram: segue trabalhando, segue guardando, segue gastando com prudência, ajudando a todos à tua volta, que tu vai ser abençoado, que tudo vai dar certo. Porque quando ele diz que o feno for removido, ó, tudo é esforço, vão aparecer os renovos, tu vai recolher, quer dizer, tem ação, tem algo que tu tem que fazer, e é algo que tu tem que estar sempre fazendo, mantendo, cuidando.